Vida cristã é viver o amor. E amor é comportamento, gente. Amor é comportamento. Não adianta eu falar que amo, mas fico brigando, sendo grosso, sendo duro com as pessoas. Isso não é amor não, tá? O crente falar para você que isso é amor é que ele está lendo uma Bíblia que não é a Bíblia do Senhor Jesus. Não é a palavra de Deus. Porque amor é muitas vezes você expressar amor mesmo apanhando. Isso é amor. Amor não é expor a nossa raiva e de ver, falei por amor, falou por amor, quase matou a pessoa de tristeza, ainda falou por amor? Por favor. É uma Bíblia que você está lendo que não existe. Há muitas desculpas nessa questão de amor. Ah, pastor, porque eu sofri muito na minha vida, por isso eu tenho dificuldade de amar. Por favor, se você tem o Espírito Santo dentro de você, essa frase sua não existe. Porque você está negando o poder de Deus para atuar na sua vida. Então não existe isso. Ah, mas eu vim de uma família muito difícil, muito dura, é por isso que eu sou assim. Volto a dizer o que eu disse há um tempo atrás. Você pode vir do jeito que você quiser para Deus, mas você não sai igual. A menos que você seja uma pessoa extremamente desobediente. Que seja um coração duro. Aí eu posso até pensar, mas aí nós temos que pensar que talvez nem convertido é. Aí a coisa é outra. O que nós temos vivido neste mundo, temos presenciado ao longo dos anos, é pessoas sendo duras, grossas, e ainda achar que está agindo pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus constrói pontes para a paz, não para a desunião. Então, quando olhamos para a vida cristã, queridos, ela começa entregando sua vida para Jesus, aí se batizando, confirmando aquilo que você crê, e geralmente o batismo aqui, eu não sei como que o pastor Newton faz no batismo dele, mas eu gosto de batizar, deixar a pessoa 10 minutos debaixo d'água, né? Depois ele volta e pode ser que, se ele não estiver vendo ruas de ouro, ele está vivo, né? Aqui nesse mundo. Então, a vida começa assim, ela começa entregando a vida dele para Jesus, e ele ele se dispõe a seguir esse Jesus que ele crê. O perigo é que ao longo do caminho, a gente começa a ter muito conhecimento bíblico e pouca prática na coisa. A gente não põe em prática, a gente só fala, não, eu conheço, eu sei, e você vai agindo por isso, e de repente o Espírito Santo está tendo nenhuma participação na vida desse crente, porque ele acha que porque ele tem muito conhecimento bíblico, ele já é o cara. E aí às vezes ele ofende, ele não tem sensibilidade pela dor de um outro irmão, ele sempre acha que ele é a vítima, que ele é o coitado. Não é verdade isso, gente. E hoje o que Deus tem colocado no meu coração para falar sobre essa questão de vida cristã, ela começa com esse ponto: imitar a Deus. Queridos, na maioria das vezes, a gente vê filhos imitando seus pais. Você vê um filho pegando uma ferramenta, você vê filho dirigindo igual, brincando, na minha época de criança era assim, né? Eu sentava no lugar lá do meu pai, ficava dirigindo, colocava até os óculos escuros dele, achava que eu era igual a ele. Então, é natural você querer imitar um pouco seu pai em alguma coisa, ou às vezes a sua mãe, aquela pessoa que criou você, que te acompanhou. Então, é natural você querer desenvolver, imitar aqueles gestos semelhantes aos pais. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos estimula exatamente a viver neste mundo imitando o nosso Pai eterno, o nosso Deus. Como nós somos filhos de Deus, é natural que eu queira imitar o meu Deus. Ele é meu Pai, é natural isso. Se eu não tenho esse desejo no meu coração, meu querido, alguma coisa está errada. Porque eu preciso imitar sim, e Ele quer que eu o imite. Quando nós olhamos aqui, ser de pois imitadores, não quer dizer que ele está começando um capítulo novo. Esse pois aqui, ele faz uma ligação de todo aquele amor mútuo que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 4 de Efésios. Ele continua, pois, ele faz uma ligação e continua. Olha, é o seguinte, de tudo isso que eu falei, vocês têm que ser imitador de Deus, viu? Porque, queridos, as pessoas vão conhecer Deus muitas vezes pelo nosso comportamento, não é pelo que nós falamos, não é pelo que nós dizemos,
Mas eu, quando era adolescente, quando eu fui para Jesus, vai fazer 44 anos agora, oh glória a Deus, 45 na verdade, de vida cristã, cheio de virada dos avessos, mas Jesus sempre me trouxe de volta, né? Mas uma coisa que eu fiquei muito admirado foi quando eu fui participar do primeiro retiro espiritual. Eu achei muito estranho aquilo. Umas brincadeiras sem graça. Falei assim, não, mas essas brincadeiras tinha lá no mundão de onde eu venho, lá onde o capeta faz a festa, mas aqui nesse lugar, aí que eu fui, eu era muito ingênuo, né? Aí que eu entendi que pessoas são pessoas, que o fato porque se batizaram não quer dizer que é convertido, né? Deveria ser. E eu fiquei muito escandalizado com aquilo, porque no mundo eu entendi aquilo normalmente, mas no meio desse retiro eu achei umas coisas estranhas. Mas como a gente vem do mundo, então a gente tem aquelas espertezas, né? Então eu não sofri muito. Mas tinha uns coitadinhos que se criaram na igreja, esses apanhavam muito. Eu vou contar para vocês o que eu fiz uma vez, porque hoje são tudo pastor, né? Mas uma vez um grupo de uma determinada igreja da nossa região, eles eram muito cheios de razão, e eles judiaram da gente, porque a gente era pequenininho. Eu falei assim, então tá bom. Eu esperei tudo eles entrar dentro do dormitório deles, tranquei eles, arranquei o vaso e tranquei tudo eles lá dentro, ficaram tudo presos lá dentro. Hoje eu falo isso para eles, fica tudo sem graça, mas foi assim, não, olha só, eu era novo convertido, mas eu acho que eu estava agindo corretamente. Estava nada. Eu estava com raiva mesmo, tirei até as lâmpadas, depois andar, ficar no escuro mesmo, tirei lâmpadas, até hoje, o pastor Ezequias, que é lá de Apucarana, faz parte desse grupo que ficou preso. Aí eu estou falando isso para vocês, mas por quê, pastor? Porque muitas vezes a gente acha que ser vida cristã é entreguei a vida para Jesus e está tudo certo. Ô meu querido, calma aí, você já resolveu a tua questão com o inferno, você não está mais lá. Você já não é mais condenado, você é salvo, mas você tem toda uma desconstrução mental e uma construção. Porque a nossa velha natureza, ela está carregada de impureza, de um monte de tendências que nunca agradaram a Deus. Mas agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então agora eu preciso mudar o jeito de viver essa vida cristã. Então isso inclui eu viver para a glória dEle. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz pedindo para andar em amor, ele é uma advertência. Olha só, andar em amor é uma maneira da gente lidar com a amargura do coração, a ira, o rancor. Tivemos um presidente da República, eu não vou citar o nome, porque eu acho que já até foi para a glória, já, espero que tenha ido para a glória. Mas eu me lembro que quando ele assumiu, ele era vice, acabou assumindo. Né? Quem é mais da minha idade vai lembrar quem é, mas quem não é da minha idade, vocês vão ficar curiosos, não vou contar. Mas é interessante que quando alguém, um melhor amigo desse presidente, que ele era vice, assumiu, alguém disse assim para ele, olha, ele é uma pessoa extraordinária, ele só tem um problema. O quê? Ele tem costume de guardar o rancor na geladeira. Sabe o que significa isso? Ódio, amargura. Meus queridos, há muitos crentes que vivem amargos, por causa da sua história de vida sofrida, é verdade, mas você já está libertado em Cristo, então agora você está liberto, você precisa pedir a Jesus para te ajudar a mudar isso, porque o Espírito Santo está dentro de você agora. Então você pode, isso pode sim mudar, isso é necessário. Quando eu digo que a vida cristã é imitar o Pai Eterno, primeiro porque Deus, Ele é amor, Ele deu seus exemplos de amor na prática. Eu sou um exemplo disso. Um moleque atentado que agora é crente em Jesus. Jesus me amou, sem eu fazer nada por ele. Sem eu dizer nada, pelo contrário, não gostava de entrar em igreja nenhuma. Eu só ia porque depois eu ganhava o matinê do cinema à tarde, senão nem ia. Mas Deus, pela sua graça, olha para aquele moleque briguento, e diz, não, você é meu, rapaz, vem cá. Assim como Ele fez com cada um de vocês. Assim que Ele fez com cada um de vocês, estava num aperto, uma luta tão grande, mas Ele falou, não, mas você é meu. Foi eu que te amei primeiro, não foi você. Você não fez nenhum favor para mim, eu te amei. E aí você, diante desse amor tremendo, você diz, Jesus, eis-me aqui, eu sou teu servo, eu entrego minha vida ao Senhor. Quando nós olhamos para isso, a base da nossa vida cristã, ela é o amor, porque foi pelo amor, Deus nos chamou em amor.
Quando nós vemos em 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí vem uma questão: ah, pastor, mas todo mundo ama. Não, espera aí. O amor humano todo mundo tem, mas a gente tem uma facilidade de amar e desamar ao mesmo tempo. Agora, o amor que nós vemos pela palavra de Deus é um amor que mais apanha do que fica enaltecido. É um amor que mesmo quando não é elogiado, ele ama. É um amor que quando aquele inimigo dá a rasteira nele, a gente sofre com aquilo, fica meio brabinho na hora, a gente fica, nós somos pessoas, mas aí chega uma hora que a gente ficou sabendo que ele está passando por dificuldade, eu sou o primeiro a ir lá, por quê? Por causa do amor do meu Jesus por mim. É por isso que eu faço isso. O crente que diz, azar é dele, problema dele, esse crente tem que perceber bem, avaliar bem que tipo de vida cristã você está vivendo. Mas eu aconselhei, eu disse para ele, pastor, não adiantou, não tem problema, ele não te ouviu? Não me ouviu. Então, mas ele precisa da tua oração agora. É isso que ele precisa. Então você ora por ele. Mas você não tem o direito de dizer agora o problema dele, ele que se vire, ele que se rale. Como é a linguagem por aí, isso não é palavra de crente não. Palavra de crente é chorar pelo próprio inimigo, gente, para que seja salvo, para que seja de alguma forma tocado pelo mesmo poder, pelo mesmo amor que você foi tocado. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é que a vida cristã é imitar o Pai eterno porque ele é amor. O meu Pai é amor. É por isso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu quero dizer também, o segundo aspecto que eu devo imitar o meu Deus, o meu Pai eterno, é porque eu sou filho dele. Parece a redundância? Não, eu quero destacar exatamente isso. Eu sou filho dele. Não é isso que na minha terra era assim, né? Quando eu fazia alguma coisa, alguém falava, é o filho do seu Toninho. É o filho do seu Toninho. E o crente, quando ele faz alguma coisa errada que envergonha, não, ele diz que é crente essa coisa aí. Olha só, gente. Eu cheguei em uma época, quando eu estava gerente de transportes numa empresa no interior, que eu decidi, acho que já falei isso, então eu não vou ficar remendando muito, mas eu cheguei a um ponto de não contratar mais evangélicos para trabalhar na minha empresa, na empresa que eu era gerente. Só me dava problema. E mau testemunho, porque tinha uns que chegavam, tinha uns cartão de ponto, gente, que eram uns quadradão assim, eu não sei se alguém lembra aqui, mas foi na minha época, muito antigo, hoje eu sei que é diferente. Mas ele tinha um detalhe, se você ficasse batendo nele assim, o ponteiro ia mais rápido. Peguei até um crente uma vez, faltava 5 para as 18 horas, eu peguei lá, para ir mais rapidinho. E os incrédulos todos vendo isso. Aí eu tomei a decisão, não pego mais. E não peguei mesmo. O dia que eu abri a sessão, me arrependi de novo. Porque, queridos, a vida cristã, ela não é uma coisa de periferia, não. Eu estou fazendo uma coisinha boa aqui, uma coisinha, não. É a minha vida diária. É o meu comportamento, e isso não envolve só o meu comportamento expresso, mas o meu pensamento. Que tem uns crentes que às vezes no pensamento, mas isso é tipo de crente? Não falou. Vai lá, oi irmão, tudo bem? Ai, que saudade de você. O crentinho chato, na cabeça, está pecando. Só que o nosso Deus, que é um Deus real, verdadeiro, onisciente, está vendo tudo isso. Aí depois você chega, eu não entendi por que está acontecendo isso, ele é dizimista, ele não falta um culto, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, em tudo ele está na fila. Mas só Jesus conhece a mente do elemento, do crente. Ele sabe o que está fazendo, ele ama a si mesmo, mas está cuidando. Queridos, nós somos filhos de Deus. Olha só o texto. Como filhos amados. Nós fomos criados à imagem de Deus. O Espírito Santo de Deus habita na gente e nos capacita para cumprir os seus mandamentos. Por isso o amor não é uma opção do cristão, gente. Amor não é opção, é mandamento. Eu posso ter dificuldade para amar uma pessoa que me machucou muito, muito. E isso é real, é possível. Claro que é possível. Mas isso não me exime
não é desculpa, não justifica de que nem que seja chorando e dizendo: Deus, eu não quero amar, mas o Senhor disse que é para eu amar aquele coisa lá, então me ajude a amar. E o Espírito Santo vai ouvir tua oração, ele vai te ajudar a amar. Mas quando o crente, eu nem oro por isso, porque esse aí para mim morreu. Já ouviram o crente falar isso, gente? Vocês nunca ouviram? Eu já. Não, melhor eu perdoei. O quê? Não, pastor, eu perdoei. Mas é ele lá e eu aqui. E se ele estiver quase morrendo, é ele lá e você aqui? Aí você vai ficar só na oraçãozinha magrela tua e não vai lá, de repente, comprar um remédio que precisa? Queridos, tem muitos crentes que estão sofrendo na sua vida cristã, que não estão avançando espiritualmente, que querem desfrutar do poder, da glória de Deus na sua vida e não consegue. Por que não consegue? Porque ele limitou a ação de Deus na sua vida. Não é que Deus não tem poder para fazer isso. Deus pode fazer, mas Deus ele nunca vai ser intransigente na vida de um crente. Então, a gente precisa pedir para Deus nos ajudar. Senhor, o Senhor sabe o que aquela pessoa fez para mim. O Senhor sabe o que ele faz para mim. O que ela faz para mim. Mas me ajude a amar esse cidadão. Porque o Senhor sabe que para mim é muito doloroso isso. Mas por amor ao Senhor eu quero amar. Porque o Senhor disse que é para eu amar. Se o Senhor falou que é para eu amar, é porque eu vou conseguir pelo teu poder. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Agora eu preciso me esforçar para isso, gente. Se eu não me esforçar, a coisa não anda. A graça regeneradora e transformadora, ela nos transformou. Queridos, a graça de Deus é tudo aquilo que você precisa para ser um crente fiel a Deus. Tem crente que acha que é fiel só porque ele tem conhecimento bíblico. Eu não estou aqui falando que você não precisa ter conhecimento bíblico. Mas, meus irmãos, nós precisamos pôr em prática aquilo que nós cremos, que nós dizemos crer. Porque senão não adianta. Nós precisamos avaliar se o nosso comportamento estão sendo frutos, resultados de um comportamento carnal ou espiritual. Nós temos que tomar cuidado. A coisa é tão interessante, certa vez no seminário, isso foi em 96, tinha um casal na nossa igreja, muito queridinho, no seminário, muito queridinho, era um japonês e ela era uma brasileira. Eles já tinham em torno de 70 anos, os dois estavam fazendo o seminário, e aí nós íamos falar sobre o perigo da fofoca espiritual, esse era o tema dos alunos. E aí nós combinamos, porque os dois sempre andavam juntinho, ele abria a porta do carro, fechava, tá com um copo d'água, já saía buscar um copinho d'água, tudo. E naquele dia nós combinamos o seguinte, hoje nós vamos ter o culto aqui no seminário, né, que era todo dia a gente tinha um cultinho que a gente chamava, porque era meia hora, então vocês vão entrar, vai entrar um primeiro, você entrar lá na frente, e você vai chegar e vai sentado, permita que todo mundo te olhe, e você depois, você dá uma olhada nele, mas senta lá no fundo de novo, volta para o fundo. Foi exatamente o que eles fizeram. Então, primeiro foi ele, sentou lá na frente, todo mundo já achou estranho. Cadê a esposa, meu irmão? Não, ela está vindo aí. Não, ela está vindo aí. Daqui a pouco ela chega lá do outro lado do auditório, vai a hora que vê lá na frente, ela volta e senta lá no fundo. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu nesse seminário. Quanta fofoca. Os dois brigaram. E aí começa. Não, eu fiquei sabendo que eles estavam meio brigados mesmo essa semana. Nem sabia de nada. E começou. E a coisa foi longe, gente. Aí chegou uma hora, eu falei assim, não, agora vamos ter que interromper, que o negócio ficando mais sério ainda. Aí eu fiz a questão, então nós íamos fazer a oração, daí nós fizemos a oração assim. Irmãos, nós vamos orar aqui porque tem um casal de irmãos que eles são muito queridos para a gente, mas a gente está percebendo que eles não estão muito bem, né, hoje, então vamos orar, né? Amém, todo mundo vai orar. Não vamos orar nada, não, pode chegar aqui os dois, daí nós contamos o que aconteceu. E aí ficou todo mundo com aquela carão, eu falei assim, gente, é isso que o diabo faz. O crente, às vezes ele está tão desinformado, ele diz que está em intimidade com Deus e não está. Ele diz que é piedoso, e piedade significa, uma das raízes do significado de você ser um crente piedoso, é você ter o relacionamento correto com Deus. Que acha que está tudo certo, mas olha quanta fofoca saiu aqui, gente, não deu 10 minutos, eu já estava fazendo o divórcio dos dois aqui dentro.
Então a gente precisa avaliar, porque vida cristã, gente, não é viver na periferia da vida cristã, é viver a vida cristã, e que muitas vezes vão nos levar a choros, muitas vezes vão nos levar a engolir seco. Eu não vou usar mais aquele termo engolir sapo, porque para o crente isso não serve não. Às vezes a gente fica triste, a nossa carne começa, mas eu não acredito que você vai levar esse desaforo para a tua casa. E a carne também faz esse trabalhinho dele. E o Espírito Santo diz, não, você vai sim. Você vai fazer que nem Davi, você vai pegar e colocar a tua ira debaixo do travesseiro. E vai orar. Mas tem crente que às vezes está tão distante de Deus, aparenta uma vida cristã que não tem, que faz isso com muita facilidade e justifica, queridos. Mas o que eu quero dizer aqui é que que a vida cristã não precisa ser assim. A vida cristã não precisa ser desta forma. Aí a pergunta que a gente pode fazer é, como imitar a Deus? A primeira coisa é você ser obediente à palavra dEle. É a primeira coisa, tem que obedecer. Você tem que acreditar que a palavra dEle é a verdade. E que a palavra dEle vai dar vida. Você tem que ter temor, reverência, respeito por Deus e a sua palavra. Tem que ter humildade. E aí você tem que reconhecer duas coisas. Primeiro, você é pecador, mas você quer obedecer a Deus. Então você diz, Deus, a minha vontade humana não é essa, mas o teu Espírito está em mim, me ajude a amar, me ajude a perdoar. E Ele vai fazer isso. Segunda coisa que você precisa entender, nesse como imitar a Deus, é reconhecer que observa bem, reconhecer que só por meio do Espírito Santo agindo na sua vida você pode fazer isso. Não adianta. Não adianta você maquiar, não porque eu sou forte, porque eu consigo, que daqui a pouco vai estragar tudo, vai ser pior ainda. Não. O Espírito Santo vai te fortalecer, vai te ajudar a perdoar e a amar esta pessoa. Por isso, então, é possível, eu não preciso ter medo, mas eu preciso ter humildade, obediência e desejo de querer imitá-lo. A palavra, quando nós olhamos aqui, sede, essa palavra sede, ela significa permita-se, se permita que o Espírito Santo invada a sua vida, permita que a palavra de Deus faça diferença na sua vida, porque tem os crentes que começam a ler a Bíblia, mas não é bem assim não. Não é desse jeito, não. De que jeito que é, então? Então, muitas vezes, a palavra está falando, e como diz o texto, quem tem ouvidos, ouça. Tem uns que entram aqui, saiu ali, e diz, não, mas eu penso assim mesmo. Não, cuidado com isso. Não permita que a sua carne governe a sua vida. Por mais que você esteja cheio de cicatriz, de marcas, de dor, de mágoa, joga isso para o Senhor, porque isso não vai te chegar para Jesus. Vai te afastar cada vez mais da sua intimidade. Você vai pensar que você está espiritual, mas você não está, porque a hora que aflora a raivinha, a ira carnal, a sua naturezinha caída, você já percebeu, epa, não sou tudo aquilo que eu estou pensando, não. E o bom é que você, se você for humilde, dizer, não sou tudo aquilo que eu estou pensando que eu era, mas Senhor, tem misericórdia. O duro é quando a pessoa diz, eu não sou tudo aquilo que eu estou pensando, mas eu estou indo bem assim. Então aí, minha filha, aí você vai sofrer mais um pouco ainda. Já tem o sofrimento desse mundo que não suporta o crente. E Jesus não enganou nenhum cristão, porque Ele falou, olha, se perseguiram a mim, muito mais vocês. Então você vai ter no seu trabalho, que você orou, que Deus te abriu a porta do emprego, de repente alguém vai lá, levanta um espírito de porco lá, começa a te incomodar ali, você já vai pedir para sair. Vai pedir para sair, quer ficar mais 6, 7 meses sem emprego, só para aprender que você estava lá porque Deus te colocou. Muitas vezes a gente faz isso, às vezes a gente permite que a carne, não, isso aqui eu não aguento, não dou conta. Falei sobre isso em uma das mensagens, né? E aí a gente acaba saindo daquilo que Deus deu para a gente. A gente acaba evitando pessoas, quando na verdade deveríamos estar junto com aquela pessoa, aprender a lidar com esses sentimentos da gente, e a gente foge dos sentimentos. Não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Ele quer que você seja um crente vitorioso. Por isso lá em 1 Pedro 4:8 ele diz, mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros. Essa palavra, tende ardente amor,
significa profundo desejo de amar. Profundo desejo de amar. Meu Jesus, quanta profundidade é. Aí eu amo. Mas o que você está fazendo com esse teu amo? Está intercedendo por ele? Está clamando por ele? Meus queridos, o perigo do engano nosso é grande, porque o coração do homem ele é enganoso. Não é porque eu estou pregando e pessoas estão sendo convertidas, porque quem converte é o Espírito Santo mesmo, não quer dizer que eu sou o santarrão. Cuidado, a hora que você começar a acreditar nisso é a hora que já deu. Pode esquecer que você está já quase na UTI e não está percebendo. Meus irmãos, é a graça do Senhor que nos sustenta. Nós somos coparticipantes, ou seja, nós participamos da natureza divina dentro de nós. Por isso que ele diz, sede meus imitadores, porque eu sei que você pode. Vocês têm a natureza divina, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Para nós cristãos, amar o próximo não seria nenhuma coisa novidade, nem estranho, gente. O amor, ele está na nova natureza. E ela deve ser expressada. Só falada não vai resolver. E por último, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que Deus é amor, você está na presença dele, você tem o Espírito Santo. E você que é cristão, então você é um seguidor de Cristo. E ele era o Filho amado. Ele é o Filho amado. Então podemos entender o seguinte, gente, aqui não se assuste, mas é uma grande verdade que deve confortar tremendamente as nossas vidas. Lembra quando Jesus foi batizado? O que Deus falou? O que a hora que abriu os céus? O que aconteceu ali? O que foi dito? O Espírito Santo disse para Jesus? Alguém lembra? Vamos falar junto? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora eu vou fazer uma coisa que às vezes o povo tem costume de fazer por aí, mas agora me deu vontade de fazer. Olha para o teu irmãozinho do lado e diz, olha, você também é o filho amado. Do mesmo jeito que que Deus falou para Jesus, ele falou para você. Está vendo a magnitude disso, gente? Para Deus eu não sou mais um pecador condenado, eu sou o filho amado dele. Aquele texto que foi direcionado para Jesus, está direcionado para mim, porque eu sou co-herdeiro de Cristo. Está vendo a importância de tudo isso? A profundidade, a beleza de tudo isso? Se isso não me estimular a viver em amor com o meu próximo, tem alguma coisa muito errada, eu sou muito ingrato. Porque aquelas palavras que Deus falou para Jesus, Ele disse para mim e para você quando nós entregamos nossa vida para Jesus. É a primeira vez que faço isso, né? Estou quase há 10 anos aqui já. É a primeira vez que eu peço, olha para uma, mas não é verdade? Não dá um sentimento diferente, né? Você olha para isso aqui, chega aqui assim, rapaz do céu, pensa bem, Mateus 3,17 é para mim, é Deus falando para mim. Deus se refere a você como cristão, regenerado, como se referiu a Jesus Cristo, meu filho amado. Olha que gostoso que é isso, gente. O mundo inteiro pode me odiar, mas o meu Deus me ama. Gente, se isso não for a base para eu poder amar, abrir mão das minhas defesas, do meu orgulho, do meu egoísmo, das minhas desculpas e justificativas esfarrapadas, porque eu vim de um lar desestruturado, porque eu vim de um problema, eu tenho isso, porque eu fui abusado, porque eu não sei o que, blá, blá, blá. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Essa história muda. É muito sério, gente. Há muitos crentes ainda andando de muleta, tantas áreas da sua vida que precisam ser libertados, traumas que precisam ser cravados na cruz que ainda não foi cravado, porque a gente se escora e diz, porque eu fui assim, coitadinho de mim. Você é salvo. Você é filho do Deus amado, você é filho do Deus eterno, você é o filho amado. Queridos, como é triste quando eu sou duro assim mesmo porque eu fui criado na paulada. Mas agora não, você foi criado também no amor em Cristo, você foi renovado, foi regenerado, é uma nova criatura em Cristo pelo amor dele.
Então, como é que está esse negócio na tua cabeça? Eu acho que está desinformado esse colega. Então, eu sou amado de Cristo. E isso é tudo que eu e você precisamos. Porque em Cristo nós temos um novo relacionamento com Deus. Não de criatura e o Pai, é de filho e pai. É diferente tudo isso. O resultado desse relacionamento amoroso com o Pai é demonstrado pela forma como nós vivemos com o próximo. É dessa maneira que eu e você precisamos. Eu amo aquele traste, porque o Jesus me amou. Então agora eu tenho que dizer, eu amo aquela pessoa, que antes eu falei que era traste, mas não é mais. Porque é uma pessoa que precisa do amor de Jesus, e eu tenho que interceder por ele, eu não tenho que ficar falando mal dele. Porque na Bíblia, você observou que na Bíblia, a Bíblia não te dá nenhuma palavrinha na frase, entre Gênesis e Apocalipse, que você pode falar mal de alguém? Você já observou no texto? Que na Bíblia não tem. Em outras palavras, é o seguinte: você entregou a tua vida para Jesus? Entreguei, então você perdeu o direito de falar da vida dos outros. Acabou tudo isso. Viu? É isso mesmo, acabou não, quase estou acabando, filho. Daqui a pouco eu termino esse culto aqui, viu? Mas é uma verdade, queridos. Qual o objetivo do cristão? É agradar a Deus. Por isso eu devo andar em amor. Por isso, quando ele diz aqui com muita tranquilidade, e andar em amor como também Cristo, é aqui que a gente tem que pensar, meus queridos. O que Cristo fez? Cristo morreu por amigos, para salvar amigos e inimigos. É gostoso fazer bem para quem faz bem para a gente. Mas para aquela pessoa que já levanta de manhã arquitetando o que fazer para te derrubar. E ele faz questão de que você perceba isso. E a gente tem que orar e dizer: Deus, eu já falei isso para alguns colegas pastores, eles acham que eu estou errado, mas eu sou meio teimoso em certas coisas, né? Mas eu sempre digo, eu me preocupo com a frente, a minha retaguarda é meu pai que cuida. Quando a coisa aperta o meu lado, Deus, o Senhor conhece a intenção daquela pessoa, o Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece tudo isso, então é contigo. Mas eu continuo descansando no Senhor, porque é o Senhor que é meu arrimo, é o arrimo da minha forte. É Ele que é tudo o que eu preciso. Por isso, meus queridos, o nosso amor por Ele é uma resposta. Falar que ama a Deus e não ama teu inimigo, teu amigo ou teu inimigo, ou o próximo, cuidado que você está falando uma grande mentira, hein? Ah, pastor, mas é difícil de amar. Eu sei que é difícil, é por isso que o Espírito Santo está dentro de você, para te capacitar a isso, porque você sozinho não vai conseguir. Então peça para Jesus te ajudar. Pastor, mas eu não consigo. Não tem problema, mas se você estiver tentando pelo menos, mas tentando de verdade, né? Não é aquela coisa disfarçada. Ah, não, eu tento de vez em quando. Não, é tentar mesmo, é desejar. Deus, eu não estou tendo muita vontade de amar não, mas eu preciso e eu quero amar como uma oferenda suave para o meu Deus. É isso que Isaías fala sobre o sacrifício de Cristo, que o sacrifício de Cristo foi uma oferenda de cheiro agradável para Deus. Então muitas vezes você amar o teu inimigo pode estar doendo em você, mas você está fazendo certo, porque você sabe que é isso. Isso quer dizer que é uma oferenda ao nosso Deus, e Ele se agrada disso, gente. Olha que coisa boa, Ele se agrada. Agora é difícil? Claro que é, gente. Vamos ser realistas, nós não somos também tão ingênuos. Mas eu tive hoje nós somos amigos, não muito igual como era antes. Mas a gente foi amigos assim de muita coisa. Um dia ele falou um negócio que ele me ofendeu tanto, ficamos 2 anos sem conversar. 2 crentes, líderes de evangelismo, poderosos do evangelismo e tudo mais. De repente o grupo se separou. Era tão poderoso que até o grupo acabou. Mas eu me lembro, e ele falou que a mesma coisa, a gente era como irmão mesmo. E gente, eu ia orar e eu dizia: Deus, eu estou com tanta raiva dele, mas eu preciso, eu quero amá-lo, eu quero perdoá-lo, mas está difícil. Depois de 1 ano e meio fazendo essa oração, e gente, eu me esforcei bastante, hein? Não é aquela coisa assim de vez em quando, não. 1 ano e meio eu fui vender, eu estava lá na Marechal Floriano Peixoto, tinha acabado de fazer uma venda num cliente, eu vendia autopeças, né? A hora que eu estava descendo assim, veio na minha mente a fisionomia dele, uma paz no meu coração, e eu disse: está perdoado, eu te amo. 1 mês depois eu fui num culto,
quem estava dirigindo o culto lá era ele. Ele parou e desceu. Eu estava lá no fundo do culto, eu nem sabia que estava naquela igreja. Ele parou, ninguém entendeu, não, ele parou o louvor. E ele foi indo à minha frente e eu fui indo. Quando nós chegamos, a gente se abraçou, a gente chorou como duas crianças, gente. 2 marmanjão chorando ali, ninguém entendeu nada, com exceção dos amigos mais próximos, que eram uns 20 pessoas só. Mas foi uma vitória, até hoje somos amigos. E a amizade ficou muito mais forte, que antes era muito melosa. A amizade melosa demais dá muita confusão. Mas hoje nós somos amigos. E a gente, mas foi uma coisa tão interessante que parou o culto. Mas foi 1 ano e meio, gente, de clamor, porque eu realmente queria amar. Eu não conseguia aceitar o fato de não amar uma pessoa, que tem tanto ódio por uma pessoa. O crente que tem muito ódio por uma pessoa, esse crente às vezes nem convertido é. Se ele se conforta com isso, se o crente fica sossegado, satisfeito com um sentimento desse, meu querido, me perdoa não, acorda para a vida, que você está lá no inferno e não está sabendo. É sério, gente, há muita gente disfarçado de vida cristã e não estão vivendo. É muito sério isso. Porque depois que está sapecando lá, não tem como voltar nem para contar a história. Então o crente que tem ódio, o crente que guarda rancor no seu coração e não se esforça para querer mudar esse cenário, cuidado, não se iluda. Pastor, mas eu tenho todo o direito. Você já ouviu falar que a palavra perdão é perder alguma coisa? Não volta mais, você perdeu, você só perdoa. Mas não vai voltar mais, o que você perdeu e acabou. Então o amor, queridos, é que vai curar, vai nos ajudar. Então a gente precisa colocar aí. Por isso eu quero concluir para vocês aqui de uma maneira muito simples. Nós somos salvos em Jesus? Aleluia, glória a Deus. Mas lembre-se que também precisamos ter um coração aberto para perdoar e para amar. Precisamos compreender que eu perdoo porque eu fui perdoado. Esse é o primeiro aspecto da minha vida. O meu relacionamento com Deus, se eu não estou tendo muita facilidade, se eu não estou me preocupando em perdoar alguém, então com toda certeza o meu relacionamento com Deus, apesar da minha ótica, na minha forma de pensar estar correta, muitas vezes ela não está diante de Deus. Por isso, meus irmãos, estejamos prontos para perdoar. O caráter da nossa vida, o nosso caráter, ou melhor, o nosso comportamento precisa ter evidências de que somos salvos por Jesus Cristo. Nosso comportamento precisa ter essas evidências de que somos salvos. E a forma é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus sacrificou-se. Ele espera isso de você e de mim, gente. Então, fica alerta, tá? Quando você for fazer alguma atitude para uma pessoa que te fez mal, fica alerta para você de repente estar respondendo de uma maneira carnal e ainda achar que está espiritual demais. Cuidado, você pode não estar sendo tão espiritual como você está pensando. Se você fica complicando a vida daquela pessoa, dizendo, não, mas eu amo, cuidado que você não está amando, você está se enganando. E eu quero dizer para você agora, você que é perdoado, que é salvo, tem convicção da sua salvação, você que tem tido dificuldade com algumas pessoas, e talvez isso ainda está marcando na sua vida, está machucando, mas você está insatisfeito com isso, é um ponto positivo, porque você vai buscar a mudança. Mas não permita que você tenha raízes de amargura, porque a raiz de amargura ela te trava, você não vai para lado nenhum, é raiz. Cuidado com isso. Eu quero que você baixe sua cabeça agora, e quero que você pense com muito carinho com você mesmo. Há alguém que você pode até pensar assim, é intragável, não aceito, não quero ver na minha frente, é ele lá e eu aqui.
Há alguém assim? Coloca isso diante de Deus e diz: Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu quero amar. Eu quero ser um imitador do Senhor. Eu quero ser uma pessoa que realmente... Eu lembro de todo o mal que ela causou para mim. Mas por amor ao Senhor, eu realmente quero amar. Não quero ficar criando confusão, não quero ficar com raízes de amargura, porque isso vai levar-me a tomar atitudes que não te adoram, que não te glorificam. Não é isso que eu quero, Jesus. Eu quero ser um crente. Posso não ter prosperidade, riqueza, mas quero ter um crente que o meu coração está livre cada vez que eu me apresentar diante do Senhor. É isso que eu quero. Quero ser diferente. Me ajude a ser diferente. Peça para o Senhor te revelar se há alguém no fundo do teu coraçãozinho que você tem uma dor muito grande, uma mágoa muito grande. E se o Espírito Santo te revelar, coloca isso diante de Deus e peça para que o Senhor te ajude a perdoá-lo. Peça para o Senhor te ajudar a amá-lo, a orar mais por Ele, a clamar para que o Senhor te liberte desse ciclo tão complicado, vicioso, que talvez são de anos, essas amarras, essas correntes que nós mesmos nos permitimos ficar. Deus eterno, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus pela ministração do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor está mostrando, falando, acordando a gente para uma grande verdade. A vida cristã é comportamento, é amar, e não só de palavras, mas amar por atitudes, por comportamento. Ah, Deus Santo, nos ajude, Senhor, a nos libertar dessas correntes que nós mesmos aceitamos para nós. Ajuda-nos, ó Deus, se há aqui em nosso meio, o Senhor conhece cada coração, conhece cada história. E nesse momento, Senhor, eu quero pedir que o Senhor ministre no coração dessas pessoas. E se houver alguém em nosso meio, Senhor, que tem se sentido preso, acorrentado diante dessas amarguras, dessas raízes de amargura, desses rancores, que está com o coração duro, muito ferido, que não quer perdoar, Deus querido, ajude o Senhor a se libertar dessas amarras, dessas correntes, e ajude o Senhor a buscar primeiramente perdão a Ti, e perdoar esta pessoa, aceitar o perdão de alguém, e a amar estas pessoas. É isso que eu peço a Ti, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado por nos salvar. Obrigado porque o mandamento que o Senhor nos dá não nos é pesado, porque nós temos o Espírito Santo para nos capacitar, para colocar em prática isso que o Senhor está pedindo de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na Tua presença para a glória e honra do Teu nome. Que as pessoas possam ver em nós o nosso Senhor e Salvador. Que o nosso comportamento, nosso comportamento dê evidências do amor que nós dizemos ter pelo Senhor, do amor que temos por Ti. Porque, Senhor, como diz o salmista no Salmo 73, no céu eu só tenho a Ti, e na terra não há quem eu mais deseje do que o Senhor na minha vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus é que eu oro, e que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém. Senhor,